Ah, tá. Então, você quer que eu repita? É melhor. Tá, então meu nome é Rosemary, eu sou socióloga com mestrado em desenvolvimento agrário, trabalhei 25 anos numa grande ONG do Brasil, a maior ONG em termos de tamanho, que é a FASE Nacional. Sou fundadora, a partir desse movimento social, sou fundadora de várias redes e fóruns na América Latina, de comércio justo e economia solidária. で、私の名前はローズマリー・ゴメスと言いまして、もともと社会学を勉強して、農業を、修士で勉強して、それで25年間、連帯経済を、に関わっています。で、ファーゼという、大きな NGO で働いてまして、で、それで、中南米レベルでいろんなフェアトレードとか連帯経済のネットワークを作っています。Bom, primeiro lugar, para quem, não sei se eles devem, algumas pessoas conhecem um pouco de economia social solidária, né? Mas, em primeiro lugar, é dizer que uma coisa que distingue a economia solidária do Brasil do resto da América Latina e do mundo é que aqui ela nasceu como um movimento social, ela não nasceu como uma ONG. Muitas vezes, no Peru, na Colômbia, existia uma instituição, né? Uma ONG fomentando a economia solidária. E no Brasil, ela começou com trabalhadoras informais. Então, isso distingue o modo de organizar a economia solidária. Ela se organiza muito mais como o Fórum Brasileiro, né, o FEBS, ele não é uma ONG, ele é um movimento social. ブラジルの連帯経済を他の中南米の他の国とか、あるいは他の世界の国と違う特徴があるとすると、それはNGO による社会運動として始まったということですね。ですから同じ南米でもコロンビアとかペルーの場合はNGO が推進してきたという歴史があるんですけど、ブラジルの場合はもともとインフォーマルセクターで働く労働者によって始まり、でやったこともあり、だから連帯経済の運営方法も違いますし、でブラジル全国をネットワークとしてブラジル連帯経済フォーラム、フォルムブラジルエロダエコノミアソリダリアっていうのがあるんですが、これも社会運動としての性格を持ち続けています。Brasil tem um tamanho continental, então ele tem culturas, ele tem biomas muito distintos. Então, a nossa geografia dificulta muito a comunicação presencial. Então, o fórum tem um esforço muito grande para conectar 27 estados. でブラジルはまさに、その国全体、国だけで、大陸のような問題ですから、文化も、先住民の言葉とかがいろいろ違ったりするんですけれど、そういった中で、大きい国ですから、やはり一堂に集まるということが難しいという、そういう中で、ブラジル連帯経済フォーラムは、ブラジルの全州、ブラジルは27の州で構成されてるんですけれども、その27の州すべてをつないでいるわけです。E eu estou dizendo isso porque isso dificulta também as nossas relações internacionais, porque é distinto trabalhar na institucionalidade, na legalidade, e no Brasil o movimento ele é muito ligado ao setor informal. Quando falamos cooperativas, associações, tem que entender que são associativas de cooperação, na grande maioria das vezes, informais, ou seja, não legalizadas. であと国際関係を持つときにもこの辺りでちょっと違いがあるんですが、そういう、インフォーマルセクターの労働者が作った団体が多いということで、やはり、法的基盤が違うということですね。ですから共同組合とか NPO とかいう形をとっていますけれども、これらの団体はですから、インフォーマルセクター、だから公式なだから法人格を持っているわけではないわけです。じゃあ A forma de organização desse movimento, ela também se distingue dos outros países como eu vou dizer, pela democracia interna, né? Como se organiza. Então, em assembleias, em plenárias, na formação desse movimento como fórum, foi determinado lá no início que 70% das vozes da tomada de decisão eram de trabalhadores e trabalhadoras. Os 30% que restavam eram 15, metade, de
organizações como ONGs, universidades, autarquias, associações e as outras 15 de gestão pública, de representantes de gestores públicos. Então, eles têm trabalhadores, 70%, 15% de organizações sociais institucionalizadas e outros 15% de uma representação de trabalhadores da gestão pública. Não o gestor como, assim, não uma prefeitura, mas o trabalhador da prefeitura que milita na economia solidária. で、その関係でブラジル連帯経済フォーラムの運営形態も他の国と違うわけですね。で、ここで大切なのは内部民主制。で、総会とかをやるときに、その、投票権のうち 70% がその労働者自身が持っている。で、残りの 30% については 15% が他の NGO とか大学とか、いろんな協会とか、協会ってで、残りの 15% が行政ですけど、行政で大切なのは、例えば何市役所と何々市役所が何々州政府として来るのではなくて、どこどこの州政府として、職員であるけど、その運動の中に関わっている人間として参加、だから、行政で働いているけど、あくまでも運動家として参加するわけです。Isso tem dois lados, né? Positivos e negativos, nessa forma de organizar. O positivo é uma maior capilaridade na sociedade, que é um país muito grande. A parte negativa é que esses trabalhadores, que são muitas vezes com pouca escolaridade, com pouca capacidade de utilizar tecnologias, né? TIs, tecnologias de inovação, dificulta a sua organização interna também. Então, o que acontece? A gente tem 27 estados, cada estado tem um fórum, e muitas vezes esse fórum tem muita autonomia em relação ao nacional, ao fórum brasileiro, a forma de se organizar. Então, dificulta mais a questão, vou dizer, de regras que sejam mais gerais, né? Tem muitas das características locais. Tem estados que é mais organizado em cooperativas, tem estado que é mais organizado em catadores, em populações de rua, tem estado que é mais organizado em cooperativismo e agricultura familiar. Isso depende muito da configuração do estado. で、そういった運営については、プラスの面もマイナスの面もあるんですけど、プラスの面としては、その社会が参加するということ。で、社会参加がちゃんとあるということ。で、マイナスの点としては、その労働者といっても教育水準が低い人が多くて、で、そうすると、IT とかの、そういった、テクノロジーを使えない人が多いわけですね。で、ブラジルは27州がありますけれども、それぞれの州に、その全国フォーラムの下に、各州のフォーラムがあるんですけど、州ごとにその性格がすごく違い、で、あとすごい大きな自治権があるということですね。で、だからその、地域ごとのルールとかもあるということで、だから、協同組合が主役の、州もあれば、廃品回収を取り組む人たちが主役の州もあり、あるいは家族農業とか伝統的な協同組合とか、そういったのが中心のところもあるということで、州ごとにその内容は様々ということです。A outra característica é que eu costumo eu chamava de mosaico, né? Essas várias diferenças juntas, mas de uns anos para cá, ela me parece muito mais como um caleidoscópio. Porque cada vez que você gira, que a política muda, ela dá 1000 possibilidades de formas de organização social, de experiências diferentes do que a gente chama de economia popular solidária. Essa imagem do caleidoscópio é aquela coisa que você tem que acompanhar a dinâmica e as diferenças o tempo todo, porque ela muda. Uma economia solidária em Santa Catarina, uma do Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro, ela pode ser muito distinta, né, em termos de organização social, de capacidade. Você tem desde um grupo de 3 pessoas, que é a maioria, até um grupo com 1.700 trabalhadores numa empresa recuperada, né, como a Catende, né, a grande fábrica de usina que virou uma cooperativa. Então, são tamanhos e modelos muito diferentes se interagindo, né? Rurais, urbanos, quilombos, indígenas. Então, isso é
é tanto positivo, como também dificulta a organização dessa economia solidária no Brasil. ここでですね、ちょっとブラジルの州の名前が出たので、ちょっと、僕のローカルの画面をシェアして、ちょっとブラジルのちょっと画面の様子を、ブラジルはこういう感じで27州があるんですけれども、まさにその中で、多様性があって、それこそ、社会的連帯経済を運営する方法っていうのは、バラバラというか、様々なわけですね。で、私たちは連帯経済のほか、エコノミア・ポプラル・ソリダリア。民衆連帯経済という表現も使ってますけど、その中では、とにかくすごく、時間とともに変わっていくそのダイナミズム、これを目を、向け続けていく必要があるということですね。ですから小さい団体もあれば、普通の工場から、協同組合になり1700人が働いているような大きな工場もあり、で、ブラジルといっても、農村もあれば都市もあり、で、あと先住民のコミュニティもあれば、黒人、アフリカ系ブラジル人のコミュニティもありということで、まさにその内容は多様なわけですね。Esses dois estados que vêm no mapa, São Paulo e Rio, que são pequenos em relação ao tamanho, são os que dão, como vou dizer, as decisões políticas do país inteiro. この地図をちょっと今ご覧になっていると、青い部分で西側にサンパウロ、東側に、リオがご覧になれると思いますけど、この両州はブラジルの国土と比べるとそれほど、大きくはないですけど、この両州がブラジル経済を本当に引っ張る、役割で、ブラジル全国に大きな影響を及ぼしているわけですね。Por isso, a descentralização da capital para Brasília, para ficar mais no centro do país, foi importante historicamente. でそういう状況だったので、そのサンパウロやリオから離れた、ブラジリアに新しい首都を作る。ブラジリアはこの中央の白いちょっと小さなところありますよね、赤く囲まれた。ここがブラジリアですけど、ここに首都を移す必要があった。首都を移して、ブラジル全国の均衡な発展を、目指す必要があったわけです。A economia solidária hoje ainda está muito mais localizada, mais forte no Nordeste e no Norte, que são as regiões mais afastadas e mais pobres. で、ブラジルで連帯経済が最も盛んなのは北東部、ピンクの部分、ピンクじゃない、オレンジの部分、と北部、緑の部分ですけど、この辺りの州は、すごく貧しい人が多く、それがゆえに連帯が特に必要とされているところなわけですね。As pessoas conhecem muito fora Brasil para questões ambientais a Amazônia, né? A Amazônia, o Pará, pelas questões ligadas à ODS, né? Os Objetivos do Milênio ou o Desenvolvimento Sustentável. ブラジル国外の方はアマゾンというイメージが強いということで、そのアマゾンはこの地図でいうとその北部ですね、緑の部分の特にアマゾナス州やパラ州、あとはその辺りがでなんですけど、ここら辺の保全するということが、だからその、持続可能な開発目標ともつながっているわけです。Ou pelas praias, pelo litoral e pela cultura muito exótica do Nordeste. あと北東部の場合は綺麗なビーチリゾートがたくさんあるんですけど、それとあと、伝統的なエキゾチックな文化、が多いですね。E é um país que tem fronteiras com muitos outros países e essa dinâmica tem trocado muito em relação à produção artesanal, cultura alimentar. O Brasil é considerado o celeiro da América Latina em termos de produção de alimentos. Celeiro, ou seja... Celeiro é o grande armazém. É como eles diziam... entendi. ブラジルは国土が大きいこともあって、その農業生産がその穀倉地帯だと言えます。Então, também em relação a norte e sul, dentro da América Latina, o Brasil tem uma importância muito estratégica, tanto econômica como alimentar. だから経済的にも、食料面でもブラジルというのはその南北関係を見る上ですごく、戦略的に大切なところなわけです。Mas essas trocas que a América Latina produziram na economia social solidária foram importantíssimas para o Brasil.
a gente tem o conceito que nasce na Europa, mas a gente tem uma troca de experiência muito forte na América Latina. A relação é muito mais forte na América Latina do que no início do Brasil para a Europa. だから、もともとブラジルというのはヨーロッパとのつながりが強くて、そのヨーロッパからその連帯経済の考え方が入ってきたんですが、その後、他のスペイン語圏、中南米諸国とのつながりが、今はその他の中南米諸国とのつながりの方が強くなっています。Bom, a gente tem um trabalho muito forte com as cooperativas em comunidades, que nós chamamos de área de interesse social. No Nordeste são zonas de interesse social, no Rio chamamos favela, em São Paulo, no Centro, Oeste e Sul, chamamos favela, territórios confragados, né? Territórios onde tem muita violência e onde tem falta de direitos sociais. ですから私たちはそのブラジルの中でも暴力沙汰が多く、だからその、社会的な権利が、守られていない、ファベーラですから、スラムですね、そういったところの協同組合と取り組んでいます。Então, essa economia social solidária, ela começa como movimento, o que a gente chamava de experiências de sobrevivência econômica. Chamávamos muito de projetos como as da igreja, aí não é só a igreja católica, né? Depois eu vou falar sobre as variedades religiosas, mas era projetos de iniciativas de geração de trabalho e renda. Era assim que era conhecido o início do projeto, que depois com o nome ganhou o nome de economia social solidária durante os fóruns sociais mundiais, que foram no Brasil. Mas antes era um projeto de geração de trabalho e renda. で、やはりそういった中で、とにかく経済的に生き残るための実践例がたくさん増えて、でそれで、教会ですね、チューチ、キリスト教、これはカトリックには限らないんですけど、このあたりについてはまた後で話しますが、そういった、教会の支援も受けて、とにかく雇用と収入を作ることに焦点を当てていました。で、そういう活動がその後世界社会フォーラムにつながっていくわけです。で、そして連帯経済という概念に発展していくわけです。Então, costumamos dizer que a economia solidária não nasceu em 2000 com o Fórum Social Mundial. Em 1996, já existia um fórum de cooperativismo popular no Rio de Janeiro. Existiam redes de socioeconomia no Ceará. Existiam outras experiências que, a partir do Fórum Social Mundial, em 2001, começa a se aglutinar com esse conceito de economia social solidária que vem da Europa. で、だから連帯経済という概念が、伝わり大きくな、大々的に使われるようになったのは、第1回世界社会フォーラムがブラジルの最南部、リオデグランデドスールの州都ポルトアレグレで行われた第1回世界社会フォーラムからですけど、その前から、例えば1996年にリオデジャネイロで、民衆共同組合フォーラムというのが存在していて、北東部のセアラ州とかでも似たような事例がありましたが、そういったものが世界社会フォーラムを契機として一堂に集まって、でヨーロッパからのアイデアと合わさって、その連帯経済という概念が成立したわけです。Ele passa por desenvolvimento de experiências setorializadas. A gente teve muito forte, a partir de 2000, o que a gente chamava de incubadoras, ITCPs, Institutos de Tecnologia Social, incubadoras universitárias, que assessoraram esse movimento social, né, nas cooperativas com modelos de gestão, modelos de produção. Então, as universidades se reuniam em redes e criaram a rede universitária de economia solidária, que anos depois se dividiu em duas. Uma mais intelectual, uma mais pesquisa, estudos e pesquisas, e outra parte mais ligadas à assessoria de cooperativas. Então, a rede Unitrabalho ficou com a parte intelectual de livros, pesquisas, várias experiências, e a rede ITCP ficou com a assessoria das comunidades mais carentes e na gestão desses grupos de geração de trabalho e renda.
Isso é parte da universidade dentro da economia solidária. で、いろんな分野別にその、事例が発展してきたわけですけど、その中、他の事例を申しますと、大学インキュベーターというのがあって、これは大学がですね、その社会運動にアセスメントを行って、例えば、生産とか、事業の経営とか、そういったのを、大学生がそのスラム街の教育水準の低い人たちに教えてたんですけど、そういった事例が集まって、大学ネットワークというのができたんですね。で、その大学ネットワークはその後、その学術方面のネットワークのウニトラバリュというのと、そのアセスメントとか運営の方を中心に行うネットワーク ICP に、分かれたんですけれども、そういう形で大学も、社会的連帯経済に関わっています。As ONGs traziam valores e princípios a esse movimento social que muitas vezes não eram conhecidos por atores. Por exemplo, a questão da ODS, da sustentabilidade, é trazida pelas organizações não governamentais, as ONGs. O debate sobre feminismo e direitos sociais das mulheres é trazido por essas organizações sociais chamadas ONGs. O trabalho com a questão racial. Então, as ONGs assessoram grupos de populações segmentadas, mulheres, indígenas, afrodescendentes, e trazem para a economia solidária todo o trabalho de assessoria e de valores e princípios sociais. で、そういった NGO がですね、その連帯経済の価値観とか原則とかを伝えることで、実践者はそういう、価値観を知らなかったんですが、なるほど、じゃあこういう価値観をじゃあ自分たちも、やっていこうということになったわけですね。ですから、例えば権利とか、その開発とか、フェミニズムとか、いろいろありまして、で特にその、社会の中で阻害されている女性、アフリカ系、そして先住民、そういった人たち対象に、いろんな、でそういう人たちは、そういったよそから、舶来の概念を、自分たちのものにしていったわけですね。A igreja tem muitos trabalhos que eles chamam de trabalho de base, trabalho da própria igreja nos seus bairros. Então, a igreja católica, marista, luterana, messiânica e o candomblé também trabalham com grupos, pessoas muito pobres, né? O que eu chamaria mais de uma economia popular, para que ela seja uma economia mais organizada e solidária. E aí todo o conceito cristão de solidariedade, de trabalho de desenvolvimento territorial, local, de bairros, isso é o que traz de contribuição para a economia solidária brasileira às igrejas. E aí eu cito pelo menos 5 igrejas: católica, luterana, marista, messiânica, Umbanda, Candomblé. で、その、キリスト教では、カトリック教会、ルター派、マリスト派、メシアニカってちょっと私は分かりませんが、あとカンドンブレっていうアフリカ起源の、ものと混じったものがあるんですが、そういった、5つの宗派が主にその連帯経済を推進して、で貧しい、本当に貧しい人たちが連帯の中で自分たちの地域発展をやっていくように、教会が支援したわけですね。E aí tem elemento também que não é muito presente no resto da América Latina, a não ser no Uruguai, que são os sindicatos. Porque os sindicatos viam a economia solidária ou as cooperativas, até a década de 90, como se fosse formação de novos patrões. E aí isso muda, né, a partir da crise econômica, do desemprego, da informalidade muito grande. Os sindicatos começam a ter muitas pessoas fora da fábrica, criando pequenas cooperativas ou grupos de produção. Então, o sindicato, principalmente a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, ou a CONTAG, né, a Conferência de Trabalhadores da Agricultura, começa a ver de outras formas essa economia social e começa a apoiar agências de desenvolvimento de cooperativas, que são pessoas desempregadas que estavam fora da fábrica.
で、あとブラジルが、他の中南米諸国と、違うもう一つの側面としては、労働組合との関係ですね。ウルグアイはこの点でブラジルと似てますけど、それ以外の中南米諸国とはあまり、共通点がないんで、ちょっとこのあたりについて話しますと、伝統的労働組合というのは、その共同組合を、労働者が共同経営者になってるっていう形で、あまり好ましく思ってなかったところがあるんですね。でも、そのそういった、労働者が1990年代の経済危機で、仕事を失うようになると、あるいは、やはりそれで、雇用を作るということで、自分たちで協同組合を起こさなきゃいけないということになって、で、そのブラジルの大きな、協同組合でCUT っていうのがあるんですけど、ここが、連帯経済に、支援をするようになったわけですね。Eu vou dar 2 exemplos econômicos, de experiências que nasceram dessas, como eu vou dizer, desses que a gente chama de redes horizontais de apoio, né? Igreja, sindicato, ONGs. O Palmas, Banco Palmas, que é um trabalho de microfinanças, ele é muito forte no território, no trabalho de assessoria do movimento popular, organizações não governamentais. A Justa Trama nasce do trabalho do sindicato. Ela é fortemente formada através da CUT, né? Da Unisol, que é braço do sindicato. Então, ela é muito voltada para essa marca, está ligada a direitos trabalhistas, a sindicatos. A igreja, como a Caritas e o Instituto Marista, criam experiências muito importantes territoriais, né? Ter experiências com a agricultura familiar, com a CONTAG. Então, essas experiências, elas juntas dão a complexidade dessa economia solidária no Brasil. で、そのブラジルの場合、あと横のネットワーク、ホリゾンタルネットワークというのがあって、これだから NGO の役割もあれば、労働組合の役割もあれば、協会の役割もあるということで、例えば、パルマス銀行という、フォルタレザ市にある有名な事例があるんですけど、ここは、その、ここは NGO が、agora dá? Agora você está ouvindo. Também aparece que a minha conexão está meio como... Bom, acho que agoraだ。で、訳を続けますと、例えばパルマス銀行については、民主運動とか、NGO のアセスメントとして始まりで、労働者についての事例もありで、協会はその特に民衆、家族農業を各地で推進して、マリスト派の団体が推進していたということですね。Eu não entendi muito bem o tema de o que fiz o sindicato. O sindicato, ele antes via o cooperativismo como formador de novos patrões, são bem pequenas empresas, e o sindicato via isso como uma coisa ruim, que eram novos patrões se organizando. Depois da crise, com muita informalidade, com muita gente fora dos sindicatos, ele começa a ter uma outra visão, até pela assessoria também dos europeus, e que começa a ver a economia solidária como um aliado, e começa a se criar cooperativas sindicais. E a Justa Trama nasce dessa organização sindical. 先ほども申しましたけど、もともと労働組合にとって、共同組合というのは新しい経営者になるということで、あまり好ましいものではなかったわけですけど、経済危機の中で、その非正規雇用に追い込まれる人とかが増えてきたところで、やはり連帯経済は敵ではなく、仲間なんだという意識を変えて、で労働組合が初の、共同組合とかもできてきたということです。Então, quais são os principais princípios da economia solidária? A autogestão, certo? Então, não tem relação capital-trabalho. Quais cooperativas que são consideradas empresas e com a história das cooperativas no Brasil, que foram cooperativas muitas vezes criadas pela ditadura militar, o sindicato via com desconfiança as cooperativas. E isso muda com a economia solidária. Eles começam a ver as cooperativas como uma forma de emancipação dos trabalhadores, onde não é
O presidente não é o patrão. E isso, quando existe um presidente patrão, por exemplo, a Unimed, cooperativa de médicos, isso não é economia solidária. É uma empresa capitalista que usa um modelo de cooperativismo. Então, isso era o grande problema com relação ao movimento no início, mas que em 1990, anos 2000, começa a mudar por a necessidade de organizar os trabalhadores que não estão mais empregados, não tem mais carteira assinada. Ou eles se organizam como um grupo, ou eles não têm trabalho, não têm renda. Então, a economia solidária acabou sendo uma alternativa ao sindicato. で共同連帯経済のキーワードとして、自主運営で、というのがあるんですけれども、これの背景にあったのはそのブラジルでの協同組合ってもともと1964年から85年までブラジルは軍政だったんですけれども、その軍政時代に作られた協同組合とかがあって、伝統的に労働組合は協同組合のことをよく思ってなかったわけです。共同組合ってなんだかんだ言いながら軍政の時の置き土産みたいなもんだという感じだったんですけれども、それが、その意識が連帯経済により変わり、で、これ大切なのは、その組合員の参加ということですね。で、理事長っていうのは協同組合、いますけど、その理事長っていうのは、資本家とかではなくて、あくまでもその組合を代表するだけの人ということで、で、このあたりが違うのは、例えば、ブラジルでもその医者の協同組合ってあるんですけど、この、組合の場合は、伝統的な資本主義の価値観のまま、協同組合という法人格だけを利用しているんですが、そうではなくて、普通の、だから本当の意味での協同組合運動をやっているのが連帯経済ということで、で、そのあたりで、労働運動が、連帯経済にオルタナティブ、だからを見つけたという感じですね。Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Miguel. Vai dar 5 10 minutos. Então, agora vou falar um pouco mais atual. Esse movimento cresceu, se fortaleceu com essas dificuldades de território, tamanho e de falta de recursos, porque nós tínhamos um governo em 2003, que era um governo, primeiro mandato do governo Lula. Então, foi criada uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, e reconhece um diálogo com os movimentos sociais, através do Fórum Brasileiro. Então, em 2003, nasce o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que reúne todos os estados, através de representantes, sempre 3, uma trabalhadora, um trabalhador, rural e urbano, e uma assessoria, uma entidade de assessoria. Aí não participa a gestão pública, participa só a entidade da sociedade civil. E ela dialoga com o Estado, através da Secretaria Nacional, da Senais, com o professor Paul Singer. Isso foi um momento chave para o crescimento da economia solidária, o apoio da gestão do governo federal, com recursos para reunião, para fazer atividades, para se viajar pelo Brasil, para se conectar os grupos um com o outro, fazer pesquisas. でこのあたりのでその次にブラジルで大きな進展が起こったのは2003年労働者党のルラが大統領になった時ですけど、この年にですね、ブラジル、連邦、連帯経済局というのができまして、ここがそのブラジル連帯経済フォーラムと、対話する形で、それで全国に連帯経済を推進していったわけです。ですから、連帯経済局は、ブラジル連邦政府の機関で、それに対し、ブラジル連帯経済ネット、フォーラムの方はその、活動家のネットワークで、だから官民が一体になって推進するようになったわけですね。で、そこで大きな役割を果たしたのが、パウル・シンジェルという、最近残念ながら亡くなりましたけど、サンパウロ大学の教授だった人で、彼が連帯経済局の局長を長年務めたんですけれども、彼のおかげでそのブラジル連邦政府がそういったブラジル各地の、実践者を、集めて会議をやったりとか、そういう資金を出すようになったわけですね。
Foi o movimento que indicou o nome do professor Paul Singer, porque as lideranças, as organizações que estavam à frente do GT Brasil, durante o Fórum Social Mundial, identificaram na pessoa dele uma série de facilidades. Por exemplo, ele unificava a universidade. Esses dois grupos que estavam separados, Unitrabalho e TCP, cria-se a rede universitária. Ele une o trabalho das pessoas formais com as ONGs e setor informal, porque ele vinha de um trabalho do governo de São Paulo, com a Erundina, que trabalhou muito com as ONGs. Então, ele reconhece o trabalho das organizações não governamentais. E ele é um cara que dá assessoria durante muitos anos aos sindicatos, através da Central Única dos Trabalhadores. Então, o Singer passava por vários setores sociais. Era o intelectual da universidade, ele era uma pessoa reconhecida pelas organizações não governamentais por ética, por seriedade, pela capacidade intelectual, e ele também tem a confiança do sindicato, porque ele era assessor da CUT. で、このパウル・シンジェル氏が連帯経済局長に就任した理由というのは、彼を指名した理由っていうのは、もともと大学の先生でありながら、NGO とかの人たちとのつながりが強く、で、あとその労働組合とも、アセスメントをやってたということで、勤勉さとか知的能力も含めて、すべての関係者から信頼されていた人だったというわけですね。Então, criamos grande representante, um grande líder no governo federal para a economia solidária. Foi muito importante. E ele, além de todos esses fatores, sindicato, universidades, ONGs, ele tem um detalhe. Ele é o judeu de nascimento, que veio para o Brasil com 4 anos, mas era o judeu mais católico que eu conhecia. Então, ele também reunia a Igreja Católica. Ele era muito ligado a Caritas. で実はパウル・シンジェルは、オーストリア出身で、4歳の時に、ブラジルに来たんですけれども、彼は、もともとユダヤ人だったんですが、カトリックにもつながりが強かったということで、キリスト教教会ともつながりが、そういう形で連帯経済の関係者すべてみんなに人気のある人だったんですが、その彼がブラジル政府の中に入り、でそれで、ブラジル連邦政府として、連帯経済を推進することになっていったわけです。Então, ele dentro da estrutura do Estado, ele cria uma equipe com pessoas que vêm do movimento popular. Muitas das pessoas da equipe do Paul Singer eram ex-sindicalistas, ex-organizações não governamentais, ex-ONGs, professores. Então, ele tem uma equipe, como ele, multidisciplinar e que atende às várias nuances do movimento social. で彼はだから NGO とか大学の先生とか、いろんな人から構成されるチーム、その連帯経済局のスタッフを作って、でそれによりだからその学際的な、いろんな分野にわたる活動を、繰り広げてきたわけです。Isso foi importante porque criou uma legitimidade nacional, porque eram pessoas que vieram de várias regiões do Brasil. Quem trabalhava com finanças era o Arroio, o Haroldo, que vieram do norte. Quem trabalhava com a pesquisa era do sul do Brasil, que era o Valmor. Quem trabalhava muito com a questão do comércio justo e finança solidária também era o professor que veio do Rio Grande do Norte, do centro do Nordeste. Então, a gente tinha pessoas de regiões diferentes, com competências diferentes e com lideranças também. ですから、この、連帯経済局があったことで、ブラジル南北の各地から、金融だの、農業だの、フェアトレードだの、いろんな分野の人たちが集まってきて、それで、いろんなシナジー、協力関係、相乗作用、相乗効果が出てきたわけですね。A outra coisa importante de dizer, que não tá nunca escrito, é que era uma equipe, não de técnico, mas de militantes sociais, e muitos deles politicamente ligados ao Partido dos Trabalhadores. Não 100%, mas a 95%. で、あと大切なこととしては、そのチームの大半の人たちが社会運動家で、ルラの時に政権を取った、労働者党の、党員がほとんどだったわけですね、90% ぐらい。
É tão forte isso dentro do partido que o Partido dos Trabalhadores cria um setorial de economia solidária. Não sei se vocês conhecem setoriais partidários, mas existe o setorial mulheres, um setorial negros, um setorial sindical, e aí cria-se no Brasil, no Partido dos Trabalhadores, um setorial da economia solidária. Isso também é muito distinto. ですから、ここであと大切なこととしては、まあ、ここら辺は、文章とかには書かれてるわけではないんですけど、その当時、与党だった労働者党の中に連帯経済部会っていうのができたわけですね。ですから女性部会、黒人部会とかいろいろあったところで、そういうような部会の一つとして連帯経済部会というのが、与党の中に生まれたわけです。Com essa relação entre o mundo do partido e o mundo da militância, a gente cria uma coisa chamada frente parlamentar. E aí são vereadores, deputados federais, estaduais, militando nesse segmento economia solidária. A gente cria frentes locais, nos estados, e frente nacional de senadores, deputados federais de economia solidária. Isso nos anos... acho que 2010, 2012, estavam se criando as frentes. Alguns anos, né? Já tinha alguns anos de movimento, começaram a se fazer para dentro do governo ter força política, se criaram as frentes parlamentares. ブラジルはそのルラが8年間、2010年まで、政権を握って、で次の、2011年の元旦にその同じ労働者党の、ジルマが政権を引き継ぐわけですけれども、その頃には、そういった連帯経済の推進する、例えば市会議員とか国会議員とか州議員が、各州の議員ですね。例えばサンパウロ州とかの議員がそういうようなので議会でそういう連帯経済推進のための政策をやっていくよう求め始めていったわけです。Então, essa parte da fortalecimento mais institucional, né, de legislações, de leis, de direitos, de sistemas de comércio justo, sistemas de economia solidária, a Lei Nacional da Economia Solidária, que levou muitos anos para ser aprovada, ela também acaba em declínio com o golpe em 2014, né? Com o golpe do Temer na Dilma. Isso faz também a frente parlamentar e a Senais ser diminuída de tamanho, né? A Senais deixa de ser uma subsecretaria e passa a ser... Não, deixa de ser uma secretaria e passa a ser uma subsecretaria. Depois ela deixa de ser uma subsecretaria e passa a ser um departamento. A gente perdeu, com isso, liderança política no governo, a gente perdeu recursos financeiros e políticas públicas, a partir de 2014. O golpe foi, se não me engano, 2016 ou 2017. Então, foi depois. O quê? O golpe, se não me engano, foi como 2015. Começa em 2014. Mas não, ou seja, Dilma ficou no poder. O golpe não é a eleição do Bolsonaro. O golpe começa com o vice-presidente tomando o lugar da presidente, que é o Temer. Sim, mas isso aconteceu, ou seja, a Dilma foi reeleita em 2014 e depois era em 2016, se não me engano, que... Não, o golpe começou em 2014. Ele começou a ter problemas no governo a partir de 2014. Isso, mas a Dilma ficou no poder, pelo menos não nominalmente, não oficialmente, até 2016. Porque nós tivemos uma conferência em 2015 e ela já estava, logo após a conferência, ela já não era mais. Em 2016, ela já não era mais presidente. Claro, mas era para confirmar. A crise começa em 2014 e se finaliza em 2016, no início de 2016. ただ2014年にそのブラジルでの政治危機が始まりで、ちょっとこの辺りでいろいろちょっと、本人と確認してたんで、ちょっとごめんなさいね、ポルトガル語で話してました。で、そういった形で、そのブラジル政府の、中で連帯経済が政府の中で、認められてきたんではありますが、その2014年に始まりで、2016年に
達成されたクーデターにより、そのジルマ政権が、弾劾されるわけですね。で、それで、ミシェル・テメルが、その政権を握った後、その連帯経済が、の部署がどんどん縮小されて、公共政策とかでもだいぶ今後退しているわけです。Dilma tinha passado por. Ela era uma economista formal. Ela tinha uma formação muito, como vou dizer, institucional, né? Era presidente, foi conduzida pelo Lula para ficar no seu lugar, e ela teve muita dificuldade de entender a economia solidária. E esse papel do professor Singer, sendo economista, foi essencial, porque ele era um economista conversando com uma economista. E quando a gente faz uma grande conferência em 2015, a Dilma se coloca à disposição de apoiar a economia solidária de forma mais forte. Só que ela, 3 meses depois, começa a ser impeachmentada. Né? Todas aquelas acusações de pedalar, né? Que era usar o dinheiro público para pagar Bolsa Família, para pagar alguns projetos sociais, todos foram inocentados. Mas ela saiu do governo. Ela não ficou inelegível. Ela não foi culpada. Mas o impeachment já estava dado, que por isso chamamos de golpe institucional. Foi afastada e o vice assume. Quando o vice assume, ele começa a desmantelar tudo que era da área social. E a economia solidária era da área social. で、ジルマ自体はその、経済学者ではあったんですけれども、通常の経済学を勉強してて、連帯経済についてはよく分かってなかったわけですね。で、そういうこともあって、そのパウル・シンジャー氏の存在がすごく大きかったんですが、それで、それを2015年に会合当時大統領だったジルマと、話したときに、ジルマがじゃあ連帯経済を推進するという話までは言ったんですが、その10ヶ月後にその弾劾クーデターが起こって、それで、労働者党の政権が終わるわけですね。で、それで、政府のお金をその貧しい人たちのために使いすぎたとかなんとかいろんな批判はあるんですけど、そこで、副大統領から大統領に昇格したそのミシェル・テメルが、基本的に、社会関係の分野を全部、壊していって、その中には連帯経済が含まれていたというわけです。Então, só para, não sei se eles estão entendendo, é que é difícil para um economista formal, uma pessoa formada em economia, acreditar que a economia solidária, tão pequena, com pequena escala, conseguiria ser uma alternativa para a crise econômica do Brasil. Então, aí aparece o grande potencial da formação de redes, como uma metodologia. E esse debate sobre redes, ele vem da Europa, ele vem da Ásia, ele vem de experiências de cooperação e solidariedade distintas. O Brasil não tinha essa experiência de redes que eu chamo horizontais. As redes eram verticais. Era fomento, apoio à universidade. Aí ela começa a se criar as redes horizontais para dar sustentabilidade e dar escala à produção da economia solidária, que era muito pequena. Imagina vários grupinhos de 3 pessoas, como vai vender para uma compra pública, né? Então tinha que se criar uma rede de produção territorial, cadeias produtivas, para poder atender a política pública e acessar as compras públicas. E isso o Paul Singer começou a ensinar e conversar dentro do governo. Porque a economia solidária era vista como uma assistência, não era vista como uma potência econômica. Isso é muito importante. ここまでの話をまとめますと、その普通の経済学者っていうのは、大企業とかの方を見がちで、そういった、零細の事例が多い連帯経済がなんでオルタナティブなのかということをなかなか理解しないんですけど、そういうこともあってだから、連帯経済についていろいろ教育していくネットワークを作り、ヨーロッパとかアジアとかそういったところから、いろいろな共同とか連帯について学び、横のネットワークを作って言ったんですけど、そこで大事なのは、例えば行政がですね、公共調達、
購買行政の例えば注文を受け取るときに、入札があったりしますよね。で、その入札にその連帯経済の企業が、そう入札を落札するためには、どうしたらいいかっていう、例えばそのための生産とか、生産方法とか、そういった運営方法をですね、ポール・シンジェルが教えて、で、彼がパウル・シンジェルがやってたのはその貧困者を単に救済するではなくて、ね、力を与える、エンパワーすることだったわけです。Porque a gente se organizava como fórum. Fórum é um lugar de encontro de diferentes, mas a rede é um lugar também, uma rede de produção, é um lugar de iguais, mesmo tipo de produção, mesmo que a produção seja em cada propriedade. E aí se criam as redes de comercialização, que dão escala a essa produção da economia solidária. あとそのブラジルネット、フォーラムというのは、ネットワークでもありで、それでいろんな産品ができるわけですが、それをどうやって、販路を作っていくか、どうやって、商品を売りさばいていくかっていう、そういう、売り先を見つける場にもなったわけです。Bom, e com a queda, então, do governo, a economia solidária começa a se desarticular. Ela não deixa de existir, mas ela deixa de se reunir nacionalmente. Começa a se reunir localmente, menos nacionalmente, porque não tem recursos para pagamento de passagens. Por exemplo, é mais fácil, muitas vezes, ir de um estado do Brasil para a Europa do que ir para outro estado do Brasil, pela distância geográfica. É mais caro. で、あと、連帯経済はそういう形で、クーデターの後、もう、存在し続けてますけど、やはりそのネットワークが昔のように活動がなかなかできなくなってきたというわけですね。ですから、で特にブラジルというのは本当に大きな国で、場合によっては、ブラジルからヨーロッパに行く方がブラジル国内を移動するよりも安いぐらい、逆に言うとブラジル国内の移動にそれだけお金とかがかかる、そういうようなのもあって、だから、その全国の人が集まってのその会議とかをやったりするのもなかなか難しいようになったわけです。O último encontro que a gente teve a nível nacional com os militantes representando cada estado foi em 2015 com a Dilma, com a presença da Dilma, e tinham em torno de 5.000 pessoas em Brasília, todos em Brasília. で最後にそのブラジルの全国の関係者が一度に集ったのは2015年で、まだジルマ大統領の時期だったんですけど、この時に5000人がブラジル各地から首都ブラジリアに集まったわけですね。Era uma conferência que era chamada pelo Estado, então eles pagavam as despesas de todos os sindicatos, associações, ONGs, cooperados que eram eleitos pela sua base. Então isso era muito importante em termos de projeto nacional, né, de economia solidária como projeto alternativo de economia. で、特に小さな事例でそのブラジリアまで旅行するお金がない人も多かったので、とにかくその政府がお金を出して労働組合とかその NPO とか、零細協同組合とかの人たちが、ブラジリアまで、旅行してその会議に参加できるようにしたわけです。De lá para cá, né, depois da eleição do governo Bolsonaro, se agrava mais, a Senais praticamente não existe, ela rompeu, inclusive, contratos que foram aprovados em 2015 e que ainda estariam sendo executados. Por exemplo, eu tenho um projeto da Rede Feminista, ela foi aprovada em 2015, o governo Bolsonaro assume depois e ele não repassa o final dos recursos, ele rompe, que é uma forma, romper financeiramente é uma forma de acabar a organização social desse segmento. Então, ele joga para o Ministério, tira do Ministério do Trabalho e joga para o Ministério de Desenvolvimento Social para Damares, que é uma das pessoas mais exóticas desse governo Bolsonaro. Então, ele quer acabar com a economia solidária e essa forma é de tirar os recursos financeiros e tirar o lugar de centralidade. Não era no planejamento, não era na economia, não era no trabalho. Vai para a assistência social. であと、去年から、ボルソナロ政権になりましたが、それにより、状況はさらに悪化していてですね、その連帯経済局はもはやほとんど存在していません。で
本来であればその連帯経済局にそのフェミニストネットワークのための予算がつくはずだったんですけれども、ボルソナロ政権はその予算をつけなかったわけですね。でボルソナロは本当にもうその連帯経済をぶっ壊そうとしてて、だからその連帯経済についても、そのブラジルの連邦政府の中でもその、主要な官庁から、社会福祉の、大したことのない官庁に、管轄を移しているわけですね。Então, em 2020, hoje, nós continuamos tendo um movimento muito grande de economia solidária, continuamos tendo 27 fóruns, mas se organiza de forma muito diferente e muito mais frágil. Os fóruns se reúnem e discutem mais as suas conjunturas locais. Perderam a capacidade de ter, por exemplo, o enfrentamento com o governo federal, deveria ser um enfrentamento nacional. Então, há uma fragilidade muito grande da política, né, com essa falta de recursos para se reunir, e eles não estão usando tanto as tecnologias informacionais. Quem usa mais são os intelectuais, as academias, até o sindicato. Mas os trabalhadores, que são 70%, lembrem, 70% do poder de decisão são de trabalhadores e trabalhadoras. E esses não têm muito acesso à informática, ou não sabem usar mecanismos como o Zoom para uma conferência de tomada de decisão. Então, está muito frágil politicamente agora esse movimento, enquanto movimento político. Ele continua como movimento econômico, mas enfraqueceu muito as tomadas de decisão a nível nacional. で今日2020年も連帯経済の実践はブラジル各地に存在しており、各州でそれぞれフォーラムが存在し続けていますが、昔ほど強固な状況ではなくて、それこそ地元レベルで細々と動いているという形です。で連邦政府からの支援がなくなったということで、ブラジル全国で会議をすることもできなくなりで、資源、リソースがすごく足りなくてであとIT とかはその大学の先生とか、あるいは労働運動関係者ぐらいまでなら使えるかもしれませんけれども、本当に貧しい、現場の労働者はその Zoom とかを使う、ノウハウがないわけですね。インターネットにつなげられない人とか、パソコンの使い方を全然よくわからない人とかが多いわけです。Então, a capacidade de se organizar está muito frágil, mas a gente tem experiências, por exemplo, eu estou em Maricá é 32 quilômetros do Rio de Janeiro, e é muito mais quilômetros do Ceará, mas a gente tem o Banco Palmas aqui, criando uma expertise do Banco Mumbuca, então há uma comunicação, há uma troca, mas ela não é mais tão rápida e tão em grande escala como a gente tinha quando era um projeto nacional e tinha sinais para financiar esses projetos. Então, governos de socialistas ou governos de esquerda, como o de Maricá, vão buscar longe, no Ceará, uma experiência de moeda social. E aqui ela cresce com o apoio do governo muito mais rápido. Ela hoje, consigo dizer que Maricá, moeda Mumbuca, está mais famosa do que Palmas. O Mumbuca hoje é matéria da BBC de Londres, porque a injeção de recursos do Estado, da Prefeitura, é muito grande. Então, nós temos hoje 14 mil pessoas, beneficiários do cartão, chefes de família, beneficiários do cartão Mumbuca. A gente tem um projeto Mumbuca Futuro, que é um projeto de escolaridade em cooperação e associativismo dentro das escolas públicas de Maricá, que atendem crianças a partir de 9 anos até os 18, que recebem uma bolsa e formação. Recebe capacitação e formação empreendedora, criatividade, associativismo, cooperativismo, comércio justo, consumo ético, e ao mesmo tempo eles têm uma poupança para criar um empreendimento cooperativo ao final do ciclo, do segundo grau. Antes, ou vai para a universidade e esse dinheiro ajuda a entrada na universidade, se não for pública, se for privada, ou ele vai ser um empreendedor e criar uma cooperativa de jovens. E com esse dinheiro poupado, com a redistribuição de recursos da renda básica de cidadania dessa cidade. Então, experiências como Sorocaba, Recife,
e algumas prefeituras, elas continuam bebendo da fonte da economia solidária. Mas a capacidade financeira depende desses governos que são principalmente governos de esquerda. Na área das finanças, na área do comércio. こういう形で、ブラジル、全国レベルでは運営することがもはや難しくなったわけですけれども、例えばローズマリーが今住んでいるマリカという町があって、ここはリオデジャネイロから32キロ離れたところなんですけど、ここではですね、地域通貨を運営して、運営してて、それで、はるか2000キロぐらい離れたそのフォルタレザから実例を、学んで、そのリオ近郊そのマリカに、で運営してるんですけれども、連邦政府はその、極右ですけれども、左派の市役例えば市長とか州知事が左派のところはまだまだ連帯経済の推進ができるので、そういったところでは市町村レベルあるいは州レベルで、連帯経済を運営して、例えばだから、マリカの場合はムンブカという地域通貨で、ベーシックインカムの一種のベーシックインカムの、事例をやってるんですが、そこで1万4000人がですね、受益者となっている。というでそれで子どもたちが学校に子どもたちが通っていれば、その人の子どもにお金を渡すこと、子どもの親にお金を渡すことで、それで、就学率を上げる。だからお金がないからドロップアウトするみたいなことをなくす。で、そういう人たちが連帯経済のいろんな概念を学び、で大学とかに行って最終的にその貯めたお金で、大学の授業料とかを払ったり、あるいは若者の協同組合を作ったり、そういったことをこちらマリカとか、あるいはサンパウロ州ソロカバとか、北東部のレシフェとか、そういったところでやっているところです。Na verdade, São Paulo não, Sorocaba, que é uma prefeitura. Mas eu precisava adicionar, porque não. Porque... É uma cidade, porque o governo de São Paulo é ainda de direita, né? É o Dória. Então, a gente tem tido experiências fantásticas, locais. Aqui em Maricá, que foi um lugar que eu me aposentei, né? Me jubilei e vim para cá. Eu tive que retornar a trabalhar, porque me pediram, porque era a área de economia solidária, era uma área que eles não tinham ninguém. Aqui, a Ana Asti trabalhou aqui comigo durante um pouco tempo, depois foi para o governo do estado do Rio, a convite também, porque tem pouca experiência com comercial, ela tem muita experiência com fair trade, e a cidade do Rio virou cidade do comércio justo. Mas é uma experiência muito localizada, que começa a ser publicizada por pesquisadores internacionais. Tem vindo muitos americanos para cá, tem vindo muitos ingleses para cá, pessoas da América Latina, para pesquisar a experiência local de economia solidária. Finanças, comercialização, feiras, tipos de experiências com mulheres, de criatividade, de produtos locais. でですね、ローズマリーは、定年退職してで、マリカに移ってなんかゆっくりしようと思ってたら、マリカでその連帯経済の政策を担当できる人がいないということで、頼まれてまたなんか復帰したということですけれども、そうすると彼女が、今その連帯経済をそのマリカでまたやってるんですけど、国際的に有名になってアメリカとかイギリスとか、あるいは中南米の他の国からいろんな人たちがたくさん来るようになって、で例えば金融とか、販路確保、連帯経済見本市とか、女性の活動とか、そういうことをやっているという、こちらマリカではやっているということです。Bom, eu acho que tem que deixar o tempo para eles, né? Já são 11h30. Claro, claro. ということで、ちょっと長くなりましたが、皆さん、ご清聴ありがとうございました。ということで、ここからは、皆さん、ainda agora vou fazer pergunta para o público。ということで、この辺からご質問とかコメントとかあれば、受けたいと思いますが。
どなたかどうぞ。私、ありますが。はい、どうぞ。で、4つありますけれども。はい。いいでしょうか。1番目の質問ですけれども、ブラジルの連帯経済の中で、カトリックやキリスト教の影響はどれくらいでしょうか。先ほどおっしゃいましたけれども、5つの宗派おっしゃいました。で、私の知っている限りでは、イタリアのカトリックの団体で、フォコラレという団体がありまして、フォコラレはイコノミー・オブ・コミュニオンという社会的経済の企業をブラジルから始めたんですね。それが1991年です。で、ブラジルに産業団体が、産業団地があると聞きました。で、私の質問、1番目の質問ですけれども、ブラジルの連帯経済の中で、フォコラレのイコノミー・オブ・コミュニオンはどれだけの割合を影響力を示しているんでしょうか。1番目の質問です。4つ全部質問を、受けます。はい。はい、2番目は連帯経済の中でフェアトレードの割合です。3番目は、連帯経済に関連する法律はどういうものがあるんでしょうか。法律はあったんでしょうか。ルラ大統領の当時、支援は一時的なものだったんでしょうか。法律に基づいて支援が行われていたんでしょうか。で、4番目、今政権が変わりまして、縮小されたとおっしゃいましたけれども、連帯経済全体を総括するその連合組織のホームページとか、私が見ることのできるようなものはあるんでしょうか。Bom, tem quatro perguntas. A primeira pergunta é que ela ouviu dizer que uma entidade italiana, Economy of Communion, foi fundada, fundou alguma atividade no Parque Industrial no Brasil no ano 1991. Então, você ouviu falar desse? Economia de comunhão é um conceito, não é uma empresa. É um modelo de organização, ele tem muito no Nordeste, ainda existe. São várias organizações que se vêm muito da Itália mesmo, que criam associações de bairro, trabalham muito com pessoas dos bairros pobres. Eles fazem reformas de liquidificador, de aparelhos domésticos, fazem muito trabalho de recuperação, de reciclagem para as pessoas mais carentes. Ela existe há muitos anos e é muito forte ainda no Nordeste, em Recife, principalmente, Pernambuco. でエコノミー・オブ・コミュニティの企業ではなくて概念なんですけど、これは確かにイタリアから来てその貧しい人たちの地区向けに例えば電化製品の修理とか、リサイクルとかをやってて、北東部特にレシーフェですごく活発です。E a segunda pergunta é a porção do comércio justo na economia solidária brasileira. É a minha área. これは私の分野ですので、É vergonha de falar. Nós temos uma entidade chamada Faces do Brasil. Faces é rosto, né? Faces, as várias faces do Brasil. É um fórum de articulação do comércio ético, justo e solidário. Foi criado muito próximo do Fórum Brasileiro, mas sempre, como vou dizer, paralelo, porque era só aqueles que trabalhavam com comercialização. E na economia solidária tinha gente que trabalhava com outras coisas. Então eram entidades, principalmente ONGs, instituição de pesquisa, que queriam trabalhar diferente do Fair Trade. Queriam trabalhar comércio Norte-Sul Brasil, só para o território nacional. Nós criamos um Sistema Nacional de Comércio Justo. Esse sistema, ele está na gaveta, foi entregue a Dilma como um sistema de funcionamento da economia. Ele faria parte da economia solidária porque os beneficiários desse sistema, a identidade seria da economia solidária, né? Por isso a gente criou
o sistema criou o CADSOL, Cadastro do Empreendimento, que mostra o modelo, como funciona, quantas pessoas, o que faz, como trabalha, qual é o recurso financeiro que gere. O CADSOL, muitas pessoas no Brasil acham, até hoje, que é uma coisa separada, que a identidade não tem nada a ver, mas ela era o primeiro passo do Sistema Nacional de Comércio Justo. Quando a Dilma foi afastada, só ficou o CADSOL. Não veio o Sistema Nacional de Comércio Justo para funcionar. Ele estaria favorecendo a compra pública da economia solidária, estaria reconhecendo os empreendimentos para os atores que viessem do Fair Trade, saberem quem é economia solidária, porque o Fair Trade não diferencia se você é militante social da economia solidária ou se você é uma empresa capitalista que trabalha com orgânicos. Por exemplo, o grande ator do Brasil, não sei se você conhece, Marcos Palmeira. Por favor, não posso traduzir tantas palavras ao mesmo tempo. Então, uma pessoa como Palmeira é um empresário, ele trabalha com orgânico. Então, o Fair Trade vem ao Brasil e compra orgânico, mas não é economia solidária. É uma empresa, não é um empreendimento autogestionário. Então, o Sistema Nacional fazia uma diferença entre os atores que estariam vendendo para o Sistema Nacional de Comércio Justo. Mas ele está na gaveta. Então, o Fáceis do Brasil está para ser extinto. Porque foi muito recurso financeiro, 20 anos de pesquisa, muito trabalho, mas o governo brasileiro não quer assumir Sistema Nacional de Comércio Justo. E a gente não trabalha com a exportação Fair Trade. Trabalhamos com segurança alimentar. まず、ここで明らかにしておきたいことは、ブラジルでフェアトレードという場合、ブラジルから他の国に輸出するのではなくて、ブラジル国内でのフェアトレードということで、三極提携といった方、日本でいうところの三極提携の方が、どちらかというと近いと思いますけど、これは広田の解釈ですけど、それで、そのブラジルでのフェアトレードのネットワークだったファーシスは、ブラジル、連帯経済ネットワークとすごく近い関係があったんですけれども、それがフェアトレードブラジル全国システムというのを作って、そのフェアトレードを推進するためにはこういう政策がやればいいよという提案書は作ったんですね。ただそれを、ジルマ政権の時に渡したものの、その後政権が変わってしまって、今の政権では全然ダメになった。で今でも唯一残っているのが連帯経済の登録システムっていうのがあって、だからそのマッピングだけは、なんとかまだ、残っているということです。Mais duas perguntas. A terceira pergunta, quais leis existem, qual é a base jurídica para o governo federal impulsar a economia solidária? A Lei Nacional de Economia Solidária, que foi aprovada, mas ela não está sendo seguida. Em que ano? Ela foi aprovada agora, 2019, depois desses anos todos. Porque a burocracia é muito lenta. Ela passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, ficou anos no Senado, voltou porque um relator fez uma pequena emenda, aí ela voltou outra vez. Então, ela foi aprovada em 2019, mas ela não está sendo aplicada. だからその連帯経済のその法的根拠としては連帯経済法というのが一応昨年通ったんですけど、その通るまでにも紆余曲折があり、だからで今の政権ですので、法律ができてもその法律をまともに運用しないというわけです。E a última pergunta: quais serão as páginas web de confederações da economia solidária, ou seja, o principal é o Fórum Brasileiro, fbes.org.br, unisol.org.br. Eu tenho vários, eu posso depois digitar. Digite então. Está dentro do Cirandas. No Fáceis do Brasil tem muito material, mas está dentro do Cirandas. Cirandas também é importante. Cirandas, agora como era? Cirandas.org.br.
この今、打ちましたけれども、www.fbes.org.br、BR がブラジルですね。これがブラジル連帯経済フォーラムのサイトで、次、unisol.org.br、そして、シランダス、cirandas.org.br。この3つが連帯経済関係で、大切な、ものです。読み上げているのは、後でこのビデオをご覧になる方が、その字幕な、僕の音声だけで、わかるようにということです。じゃあ、よろしいでしょうか、ホムンギョン先生。追加の質問一つだけいいでしょうか。ブラジルのフェアトレードの団体はいくつぐらいあるんでしょうか。Quantas organizações da comércio justo existem ali no Brasil? 私も韓国でフェアトレード運動をやってますので。Hoje ela está no mundo da economia solidária, no comércio justo ali na Coreia. Por isso ela quer saber. Alô, alô? 消えてますね。ちょっと本人が戻ってこないと次の、あれに行かないので、ちょっと、なんかちょっと待ちましょう。じゃあ、この間、他の方質問があれば、今のうちに受け付けておきますけれども。Caiu, né? Mas agora, então, teve outra pergunta. Quantas organizações... O Cirandas é Cirandanet. Não, não, é Cirandanet. Cirandas no website は、cirandas.net.br です。Net. N-E-T. Mas o japonês pronuncia netto. Ah. Bom, então, a outra pergunta é que quantas organizações do comércio justo existem no Brasil? Quantas organizações de quê? Do comércio justo. Nossa, só fácil do Brasil. Na verdade, o comércio justo do Brasil é os, como é que eu vou dizer, os europeus que vêm buscar café. Então, tem 20 cooperativas que vendem café fair trade. 20, 25, no máximo. Associados à WFTO, antigo IFAT. で、あと、ブラジルではFACES ですね、これだけですけれども、その他欧米からそのコーヒーとかを買い付けに来る団体は20ぐらいあって、そういう共同買いに間違えた、ブラジル、そういう欧米から買い付けに来る団体向けにそのコーヒーを輸出している団体が20から25ぐらいあるということです。Dentro do FACES, o FACES é uma plataforma de organizações. Dentro do FACES nós temos 29 sócios que trabalham com comércio justo. Mas cooperativas que vendem fair trade associadas à WFTO com selo 25. Laranja, café, manga, fruta e café. でさっき言ったファーセスは各団体のプラットフォームで、その中にフェアトレードの団体が29あるんですけど、その中で WFTO ってフェアトレード部門の団体があるんですが、団体というか、あれがある、団体じゃない、はい、その認証を受けた団体が25ということです。他の方、質問ありませんか？はい。いいですね。でも、いいですかね。はい。どうぞ。その現政権っていうのは、やっぱりなかなかそう簡単には変わりそうにないんですか、今のそのブラジルの。Bom, a pergunta é que seria difícil mudar o governo atual? Muito difícil, porque ainda tem, com todos as misérias que o Bolsonaro fez, mas foi muito. Ele acabou com os direitos trabalhistas, ele acabou com a previdência social, ele acabou com coisas enormes que levaram muitos anos. Com tudo isso, ele ainda tem 33% de eleitores.
E que no meio dessa pandemia da coronavírus é mais difícil sair às ruas. Mas assim, antes da coronavírus, havia diariamente grupos dos dois lados, da esquerda e da direita na rua, contra e a favor do Bolsonaro. まあ、 Infelizmente. だから、 33%, a gente calcula, isso é dado oficial, que ele hoje ainda, com tantas pessoas que saíram da sua base, ele ainda tem 33% de apoio da população. まあボルソナロ政権というのはとにかくもう労働者の権利とか社会保障とかをもうぶっ壊すことしかしてなくて、でそれにさらにコロナウイルスの問題が出てきても、はっきり言って政治むちゃくちゃなんですけど、それでも、ブラジルでは 33% ぐらいがまだボルソナロ支持ということで、そう簡単に政権はひっくり返らないだろうということです。で今はもうそのブラジルもロックダウンで、その外出できませんけど、外出ができた時期は、それこそ、左右両方の人たちが、デモをやって、その左右の間での喧嘩とかがすごかったわけです。オブリガード。他の方、せっかくの機会ですので。すみません、私、これ多分あまりに一般的な質問すぎるかもしれないんですけど、4年前にブラジルで起きたことっていうのはなんかすごいことが起きてるということは聞いたことはあったんですけど、その背景には何があったなんでそういう社会主義的なその政策があった政権を潰すような方向に行ったんですかね。Porque houve, ou seja, porque em 2016, até 2016 não houve tanto movimento para atingir, acabar com o governo da esquerda. Não entendi. Ou seja, ele não entendeu porque caiu o governo da Lula. Lula não, Dilma. Porque caiu o governo do Lula, eu acho que Dilma, desculpa. Comunicação, ela não impediu meios de comunicação ficar governo contra o Estado. E, em nome da democracia, なんかちょっと音声がすごく途切れてますね。A gente não está te ouvindo nada. Alô? なんかやっぱなんかあちらの方の回線が、ちょっとかなり不安定ですが、なのでちょっと本当だったら、ここで、切りたくはないんですけれども、ちょっとこういう状態ですので、質問がある方がいらっしゃいましたら、私まで、チャットウィンドウとかで、質問をしてもらえれば、本人にそれを、伝えて、で、答えはちゃんと返すようにします。どなたかちなみに他に質問のある方、どのぐらいいらっしゃいますか？律子さん。他、どなたか質問、質問のある方。律子さん。Você está me ouvindo? Alô? Agora, mas estava mudo. Eu estava sem conexão. Ok, então, na verdade, a gente não ouviu nada quando você estava contando esse tema. Não? Então, você pode... Tá.
olha, não, olha uma coisa. É melhor você desligar a imagem, porque a gente não está ouvindo nada. O governo, Momentinho. a Rede Globo tem uma licença que está acabando. Nem eu estou me vendo mais. Bom, começou de novo a parar, ou seja, realmente a conexão à internet agora está tão ruim que não estou ouvindo nada de você. Entendeu a questão da Rede Globo? Não. O problema é que a conexão a sua conexão está tão ruim que eu não estou ouvindo nada. Oi. Oi? Agora fala. Porque, então, a questão do poder da mídia, da comunicação, dos meios de comunicação. O Brasil, historicamente, deu à Globo, à Rede Globo, muito poder financeiro, de comunicação de massas, com as pessoas mais pobres. E durante o governo de Lula e durante o governo Dilma, eles foram construindo todo um cenário de acusações, né? Principalmente o impeachment, ele não aconteceu só porque a direita criou uma fake news. O impeachment aconteceu porque a Rede Globo patrocinou o impeachment, financiou esse impeachment. A Rede Globo tem uma licença que está acabando e o governo já tinha avisado que eles não iam ter tanto poder como eles têm hoje. Ia dar mais, distribuir esse poder de comunicação para a TV cultural, para outros tipos de televisão. E a Rede Globo fez um acordo com a direita para tirar o governo de esquerda. E hoje o Bolsonaro está aí graças à Rede Globo. Essas pessoas que apoiam a Rede Globo são as pessoas mais miseráveis, mais pobres, que têm pouca informação. A única poder de informação é a televisão. Não leem jornal, não leem livros, algumas não têm internet, e a internet veio às fake news, porque ou ela está vendo a televisão, ou ela está lendo fake news pelo WhatsApp e pela internet. Então, esse poder da comunicação foi o problema principal do Estado brasileiro, da esquerda no Estado brasileiro. Não soube controlar esse poder de comunicação. やっと音声が、戻りましたので、ちょっと、ここまでやってきますと、結局、それはやはり、マスコミの影響が大きかったわけですね。で、この、ブラジルではヘイジグロボという、グロボという非常に大きな民間テレビ局があるんですね。どのぐらい大きいかというと、日本での民放全部が例えば一つの放送局を持ってみたいな感じで、普通の人は、最近は多少いろんなテレビ局ができて視聴率下がっているとはいえ、ブラジルの家庭のうち3分の2から4分の3ぐらいはいつもそのグローブを見てるっていうぐらいはっきり言って独占なわけですよ。ですからグローブで教育水準も低くて新聞も読まない、本も読まない、インターネットがあってもそのインターネットを使っている人フェイクニュースが流れたりということで、結局そのグローボの言うことにみんなが流される状況があるわけで、そのグローボがその右派とつるんで、その反政権の情報をボンボコ流したらみんなそれを信じて、それで、弾劾に至って、で今の政権もあまり批判されないという、そういうような、だからマスコミを握るものがそのブラジルを握るような形になっているわけです。A Globo ela tem poder tão grande porque, por exemplo, futebol. Alguém falou Brasil é futebol. Todas as grandes partidas de futebol nacionais e internacionais, só a Globo passa. Ela tem poder de, como é que chama isso? De ser a única órgão de transmissão dos grandes jogos. Isso é um poder enorme. ですからそのさっきブラジルといえばサッカーという方いましたけど、そのサッカーの中でも主な試合はそのグローブだけが流すので、もうとにかくもうグローブに
対するそのマスコミの集中の問題がすごく深刻ということですね。Agora, tem outra explicação também, é que a esquerda, no Brasil, ela é fragmentada, né? A gente não tem uma frente de esquerda, temos vários partidos que brigam entre si. であとブラジルでもその、左翼がいろいろ分裂してて、だから統一戦線を張れていない、そこで、弱みが出たんではないかということも言われています。Quem sabe um efeito positivo do Bolsonaro seja essa união das esquerdas. ボルソナロ政権で何かいいことがあったとすれば、もう反ボルソナロということで、左がまとまっているということですね。なんか日本でも聞いたことがありそうな話。Ele disse que no Japão também aconteceu mesmo. Bueno, entretanto, não sei se você já está lendo a pergunta da Hitchcock. Não, ela apareceu na tela e sumiu. Agora a Hitchcock digitou em espanhol. Então, eu leio. Aonde que... Ah, tá. Ou talvez, no entanto, eu traduzo para japonês, para os próprios japoneses entenderem. で、リスコさんの質問としては、まず、ファベラとかで、そういう貧しい人の多いところで、その協同組合ができたということですが、それがまだ動いているのであれば、どういう感じの、の仕事を作っているか、で、そこに若い人たちが参加しているかどうか。で、2つ目は、そのマリカに、地域通貨があってその、ベーシックインカムとして使われているということですが、ちょっとそこら辺を詳しく聞きたい。あとホームページがあればそこら辺を教えてもらいたいということです。Você já leu? Não, não dá para ler. Ela sumiu da tela, apareceu e sumiu. Então eu preciso ler. Duas perguntas. Primeiro, ao princípio da palestra, você disse que nas favelas criaram-se cooperativas. Se estão ainda ativas, ela quer saber a que tipo de trabalhos se dedicam essas cooperativas e se estão participando jovens como sócios nessas cooperativas. E segundo, você também disse que no seu município existe uma moeda social que se usa para criar o sistema de renda básica. Como é que funciona isto concretamente? Se há alguma página web ou documento que queria obter. Então, quanto a cooperativas nas favelas, por exemplo. Putz, grila. Alô? Alô, alô? 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 Alô, você me ouviu? なんか今度は聞こえにくくなってるみたいですね。アロ？アロ？なんかそこまで田舎でもないので、インターネットの環境が悪いような感じではないんですけど、なんかこういうこともあるという感じですかね。本当、ちょっと、これ以上もうちょっと12時になってちょっと、これ以上ちょっと質問を受けるのは難しいと思うので、お手数ですが、質問がある方は、私まで、メールが確実かな。メールで送ってもらえれば、僕のメールアドレス皆さんご存知ですよね。ご存知のない方のためにちょっと今、チャットで、入力していますが、こちらまで、質問があれば、入力していただければ、私の方で責任を持ってポルトガル語に直して、彼女に質問を送ります。で、回答が来次第、ちゃんと、改めて、責任を持って、日本語に直しますので。ということでよろしいでしょうか。はい。ということで、ちょっと、なんか、ちょっと、ブラジルはそういう形で、一時期のなんていうか、その盛り上がりから、今のその局体制ですごく難しくなっているということですけれども、こんな感じでまた来月もうちょっと、オンラインで、勉強会を続けていきたいと思います。あと、最後に、皆さんの中でFacebook、基本的に Facebook でこのあたりの活動については紹介していますが、僕の Facebook のページ、フォローされていない方いますか？フォローしている方はもうどのページか分かっていると思うので。
うん、まあ、あんまり Facebook やってないんだよな。Facebook が嫌いという方もまあいますが、まあ、Facebook あるいは、メールマガ、メーリングリストで、こういう情報については今後も、流したいと思いますので、Facebook では、変革型経済日本世界、変革型経済世界社会フォーラム、日本委員会という名前で、作ってます。これは6月に開催される予定だった変革型世界社会フォーラムの準備委員会として作って、それの勉強会としてこのイベントを始めたんですが、まあ、ご存知の通りコロナウイルスでもはや、海外旅行ができないような状態ですので、まあとりあえず、今後は、普通に、単なる勉強会として、これを続けていって、で、まあ、将来的にはこの勉強会からまた何か日本でも新しいことができないかということで思っています。で、メーリングリストについては、ご参加希望の方はお手数ですが、僕の方までその旨メールでお伝えいただければ、あるいは、ちょっと、探しますが、すいません、ちょっと、あれね。今からアドレスを流しますが、このアドレスにですね、どこだ今からチャットウィンドウに書きますが、このアドレスにメールを書いてもらえる、メールを送ってもらって、その後、手続きをしてもらえれば、メーリングリストに参加できて、今後もまた、毎月、こんなような形で、勉強会やっていきたいと、まあ、他の活動もあればそういうのを、やっていきたいと思いますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。ということで、皆さん夜遅くまでありがとうございました。ここで録画を切ります。